Boa noite a todos. Meu nome é Ronilda, eu sou trabalhadora do Grupo Espírita Esperança em Cristo e hoje eu estou aqui para fazermos uma reflexão sobre o capítulo 7 do Evangelho, Bem-aventurados os pobres de espíritos, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o item 11, quando os espíritos falam sobre o orgulho e a humildade. Esse capítulo, ele é muito grande, esse item, então, ele é muito grande. Então, eu vou ler só um trechinho desse item e a gente vai conversar um pouco, tá bom? Então, o orgulho e a humildade. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos têm dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhe que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxeste um vestiário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus os retira, o acusam de injustiça, ó irrisão e cegueira. Pois então, Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuas nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. E ele continua, mas nós vamos parar por aqui, porque o nosso objetivo hoje é fazer uma reflexão sobre essa palavra que a gente fala tanto, né? E que a gente às vezes diz ter ou diz não ter, mas que ela é muito maior do que a gente pode imaginar. Então, eu fui buscar no dicionário, né, no Google, dicionário é coisa do meu tempo, né? No Google, o significado da palavra humildade. Eu achei muito interessante porque eu peguei dois exemplos de significado, né? A palavra humildade tem sua origem no grego antigo. A sua fonte foge um pouco do conceito que temos do termo. A palavra que originou a humildade foi a grega humus, que significa terra. Este mesmo vocábulo da antiga Grécia também deu origem às palavras homem e humanidade. Esse foi o primeiro significado que eu tirei. O segundo diz assim: humildade vem do latim humilitas, e é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar-se superior a elas. A humildade é considerada pela maioria das pessoas como a virtude que dá o sentimento exato do nosso bom senso, ao nos avaliarmos em relação às outras pessoas. Características como cordialidade, respeito, simplicidade e honestidade, embora sejam frequentemente associadas à humildade, são independentes. Portanto, quem as possui nem precisa necessariamente ser humilde. E quando eu li esse segundo significado,
me chamou muita atenção, né? Porque geralmente a gente associa essas virtudes que ele colocou ali, né? Como cordialidade, respeito, simplicidade e honestidade, a gente associa a palavra humildade. E muito sem se dar conta, muito inconscientemente, às vezes a gente age de forma tão equivocada com relação ao nosso próximo ou até com a gente mesmo, quando a gente se diz respeitar, quando a gente se diz ser simples e ser honesto, e a gente não sabe nessas virtudes aonde fica a nossa humildade. E na maioria das vezes, ou algumas vezes, a gente se coloca diante de uma situação ou diante de um problema que se apresenta na nossa vida como numa posição, né, de orgulho, e a gente não consegue ver isso porque a gente diz que está sendo justo, diz que está sendo honesto, diz que está sendo respeitoso e sincero. E aí a gente descobre que alguém dá como significado da palavra humildade essa interação, né? E quando a gente reflete sobre, lá na primeira parte, quando ele diz que humus significa terra, né, e que vem da palavra humildade, e depois ele fala que refere-se que a humildade vem do latim humilitas e refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar, e que a humildade é considerada pela maioria das pessoas como a virtude que dá o sentimento exato do nosso bom senso. O que me levou a refletir em tudo isso? Então, a humildade seria aquela virtude que alimenta todas as outras. Porque quando a gente pensa em terra, a gente pensa em humus, né? A gente sabe que é aquela melhor, é a terra melhor, é que tudo que se planta dá, né? É a terra mais fértil. E aí eu comecei a pensar, então, como que a gente pode desempenhar uma virtude sem que a gente tenha humildade? E fiquei pensando em situações que às vezes se apresentam na nossa vida e que a gente, como eu falei antes, levanta a bandeira da justiça ou do amor, né? Vou colocar aqui como exemplo uma situação que aconteça com o filho da gente, né? Porque não tem amor maior do que amor à filha, é um amor incondicional. E às vezes a gente toma partido daquela situação que não é nossa, que a gente precisa entender que depois que os filhos crescem, a vida é deles, nós não podemos decidir por isso, mas a gente, em nome do amor, da justiça, da sinceridade, a gente toma partido e se coloca numa posição que a gente pensa que está sendo humilde, mas estamos sendo orgulhosos. Por quê? Porque a gente não consegue olhar o lado do outro, do nosso próximo. A gente fala tanto também da empatia, que é se colocar no lugar do outro, mas a gente é uma posição muito difícil, que a gente pensa que consegue fazer, mas a gente não consegue sempre, ou totalmente como deveria. Ah, tudo bem, mas a gente está caminhando, sim, a gente está caminhando. Mas se a cada descoberta, a cada reflexão, a gente puder repensar, né? Então, o quanto que é importante a gente se ver, se olhar, né? Buscar o seu autoconhecimento, com certeza a gente vai conseguir caminhar em passos mais longos. Então, quando a gente se coloca na posição de tomar um partido do outro, ou até o nosso partido, que a gente se coloque de verdade no lugar do outro e que a gente tente buscar a humildade dentro da gente se olhar e ver
será que eu não faria a mesma coisa se eu estivesse no lugar dele? Será que a minha reação não seria a mesma? Porque é tão difícil, né, pensarmos assim. A gente pensa que pensa. Ah, mas eu sou mãe. Mas o outro positiva de relação a isso, é preciso se ter muita humildade. E eu resolvi conversar sobre isso porque eu nunca tinha percebido isso, né? Para mim sempre foi importante a justiça, a honestidade, a simplicidade, que não é a mesma coisa que ser humilde, não é verdade? Você pode estar simplesinho, vestido com uma roupinha mais simples, não fazer questão de joias, nem de tudo de primeira qualidade, e não ser humilde. A humildade é uma outra coisa, é uma outra virtude. Assim como você pode estar todo enfeitado e ser muito humilde, né? Então, a gente trouxe mais um trecho aqui de um livro que eu gosto muito, que é Pensamento e Vida, de Emmanuel. Esse livro é maravilhoso, né? Qual livro de Emmanuel que não é, né? Mas alguns são muito interessantes, muito, muito mesmo, e nos acrescenta muito. E eu fui pesquisar, quando eu comecei a pensar nessa questão da humildade, do quanto que a gente pode olhar de forma diferente para o outro, do quanto que a gente pode deixar de julgar, do quanto que a gente pode se colocar realmente no lugar do outro, mas isso tem que ser uma atitude de humildade, porque até se colocar no lugar do outro, é preciso que a gente cultive a humildade dentro da gente. E eu comecei a pesquisar. E eu abri aqui num capítulo chamado Sugestão. E nesse capítulo, que é um capítulo grande também, Emmanuel começa a falar sobre a questão do pensamento, né? Da força do pensamento, da força do nosso mental, né? De como que a gente pode mudar as situações diante do que a gente pensa. E ele começa assim: comenta-se o fenômeno da sugestão mental, qual se fora privativo de gabinetes magnéticos específicos, mobilizando-se hipnotizadores e hipnotizados, à conta de taumaturgos. Entretanto, a sugestão é acontecimento de toda hora na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. Então, ele começa a trabalhar em cima dessa questão daquilo que a gente sugere para a gente. Ah, mas e daí? O que isso tem a ver com a humildade, com a empatia, com as questões que acontecem com o outro, de saber do próximo? Tudo a ver. Eu tenho certeza que cada um de vocês, em algum momento da vida, ou em vários momentos, ficaram horas discutindo com alguém mentalmente, no pensamento, sugerindo soluções ou problemas, e sem a gente saber da força que a nossa mente tem, da força do nosso pensamento. E do quanto que a gente se coloca numa posição de orgulho e de julgador quando a gente faz isso. Porque a gente se coloca numa posição que a gente fala alguma coisa e a gente já sabe o que o outro vai responder. A gente pensa alguma coisa e já sabe o que o outro está pensando. Então, como que a gente sugere no nosso pensamento, e não é novidade para nós espíritas principalmente, que nós vivemos ligados numa rede, né? O nosso pensamento tem mais poder do que a tecnologia, do que a internet, né? Já deve ter acontecido de vocês estarem pensando em alguém e de repente aquele alguém liga, ou aquele alguém bate na porta, ou manda uma mensagem pelo Zap,
Aí você fala, nossa, eu estava pensando em você. Igualzinho a internet, não é mesmo? Então, quando ele fala isso, ele deixa claro para a gente o quanto isso tem a ver de como que a gente pensa diante das situações. Quando a gente está encarando um problema, ou quando a gente está participando de um problema para ajudar a uma pessoa, né? Como que a gente arquiteta aquilo tudo na nossa mente, no nosso pensamento, e a gente vai sugerindo. A gente sugestiona para a gente e a gente joga a nossa sugestão para o outro, através do nosso pensamento. E quanto que a gente é orgulhoso porque a gente decide pelo outro. Ah, eu vou falar isso assim, assim, aí ela vai me responder isso. Mas aí eu vou dizer para ela que não foi isso. Como é que a gente pode saber? Se a única coisa no mundo que existe, que é só nossa, é o nosso pensamento. É a única coisa que é exclusiva, que não pertence a ninguém, porque ninguém sabe o que eu estou pensando. Eu posso até dizer que estou pensando azul, mas na verdade eu estou pensando amarelo. Então, a humildade diante de situações em que a gente precisa se colocar como com neutralidade, o que a gente precisa deixar que as pessoas caminhem por elas, né, e não tomar partido, ela é fundamental. Para que até quando venha esses pensamentos, a gente possa se desfazer deles, né? A gente possa pensar assim, mas quem sou eu para imaginar o que a pessoa vai me dizer? Eu não sei. Quem sou eu para imaginar o que ela está pensando de mim? Eu sei o que eu penso, mas eu não posso saber o que o outro pensa. Mas a gente tem essa pretensão. A gente tem a pretensão, o orgulho, né, de olhar para o outro e dizer assim, ah lá, está pensando isso, ou vai fazer isso, ou falou isso, e a gente não sabe de nada. E ele continua, né? Todos exteriorizamos de energia mental, configurando as formas sutis como que influenciamos o próximo. E todos somos afetados por essas mesmas formas, nascidas nos cérebros alheios. Né? Então, ele coloca, com outras palavras, exatamente o que a gente estava conversando. Olha como é grande a nossa responsabilidade depois que a gente toma conhecimento disso. Hoje eu até conversava com um amigo e ele estava falando sobre uma síndrome aí de que os pais podem influenciar na infância dos filhos, e eu estava comentando com ele, eu acho que isso acontece mesmo que a pessoa não tenha assim, a síndrome, porque não existe como você ser criado com seu pai e com sua mãe, ou a pessoa que te cria desde criança, e algumas coisas que essa pessoa faça não te influenciar. E às vezes a pessoa nem fala, ela só age, né? E nem está focada. Mas imagine quando a gente está diante de um problema e focado naquele problema, o quanto que a nossa mente trabalha, o quanto que a nossa mente pensa, pergunta e responde, e a gente não consegue parar, olhar para a gente e dizer assim, eu estou realmente me colocando no lugar do outro? Eu estou sendo empático? Eu estou usando de humildade, de perceber que eu estou sendo prepotente? Porque qual de nós não quer ser o dono da verdade, né? E lá no finalzinho da mensagem, ele coloca: somos hoje, deste modo, herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos a alterar-lhes a direção para a verdadeira felicidade. Olha, gente, ele diz que a gente pode fazer diferente. Auxiliando a outrem, sugerimos o auxílio em nosso favor, suportando com humildade as vicissitudes da senda regenerativa, instilamos paciência e solidariedade para conosco em todos aqueles que nos rodeiam. Ajudamo-nos. Desservindo, desservimos-nos. Se a gente não servir, né,
a gente acaba não se servindo também. Por intermédio da sugestão espontânea, plantamos reflexo da nossa individualidade, colhendo os efeitos nas individualidades alheias, né? Quando a gente não percebe, mas se a gente passar a perceber, quando a gente fica pensando muito mal da pessoa ou julgando de forma completamente equivocada, discutindo com a gente mesmo, quando a gente se depara com aquela pessoa, a gente não consegue ter uma reação agradável dela, porque a mente dela também está impregnada daquilo que a gente lançou no ar para ela, né? Como semeamos e obtemos no mundo o cânhamo e o trigo, a cenoura e a batata. Somos, assim, responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Né? Quando ele fala do cânhamo, do trigo e a cenoura e a batata, né? Ele está querendo se remeter a esse ditado que a gente tem, né? Como que eu vou plantar batata e colher cenoura? Né? Então, somos completamente responsáveis por tudo que fazemos, né? Por tudo que pensamos. E aí, gente, eu vou voltar lá no capítulo do Evangelho, porque eu já tinha lido esse capítulo tantas vezes, e acredito que muitos de vocês também, mas eu anotei uma frase aqui que me calou muito fundo, quando o Evangelho diz assim: sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesse um vestiário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Eu achei isso muito forte, porque ao longo do tempo que a gente vai estudando, que a gente vai trabalhando como espírita, na casa espírita, prestando a caridade, alguém diz que a gente é bonzinho, outro diz que a gente é simpático, outro diz que a gente é sincero, que é honesto, que é cordial, que é simples. E ele diz para a gente que se a gente tiver todas essas virtudes, mas que se a gente não tiver a humildade, é como se a gente estivesse todo enfeitado, adornando o nosso corpo, simplesmente, porque o nosso espírito ainda não vai estar no caminho correto, né? Ou melhor, ainda não está alcançando um pontinho daquilo que a gente veio aqui para fazer, que a nossa maior missão aqui é evoluir. Foi por isso que a gente teve a misericórdia da reencarnação. Então, a gente sabe que é o tempo de cada um, que é o momento de cada um, mas a gente não pode esquecer que a gente não pode parar no meio do caminho, que a gente tem que continuar. A gente não precisa se culpar, né, se chicotear, porque ainda não consegue. Eu ainda não consigo. Sim, mas um dia eu vou conseguir. Eu tenho esperança que eu vou conseguir ter a humildade dentro de mim, né? Semeando, dando forças para todos esses outros sentimentos, né? Como essa terra fértil. E por que não? Eu acredito nisso e todos nós temos que acreditar. Deus está esperando pela gente há tanto tempo. Jesus acredita nisso. A gente erra, acerta, cai, levanta, fala tudo isso e daqui a pouco está fazendo tudo ao contrário, mas a gente vai chegar lá. A gente só não pode esquecer aquela frase, né? Um dos mandamentos, que é o primeiro mandamento, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E como amar ao próximo como a nós mesmos, se nós não tivermos humildade para olhar para esse próximo e não julgar, para nos colocar realmente no lugar dele, para saber que ele sente a mesma coisa que eu sinto, em maior ou em menor intensidade. Mas ele é muito mal, não acredito que sinta. Sente, em algum momento sente. Porque para Deus nós somos todos iguais. Como que eu vou achar que somos diferentes? Né?
Então, quando eu conseguir realmente me colocar no lugar desse próximo, saber que eu posso colaborar e acolher e ser amiga, ser companheira daquele que me pede uma ajuda, mas que eu não posso resolver o problema dele, que é a experiência de cada um, mesmo que esse cada um seja o meu pai, a minha mãe, o meu filho, o meu marido, a minha esposa, seja quem for, porque nós temos que responder pelas nossas atitudes, né? Pelas nossas escolhas. Então, quando nós conseguirmos olhar para dentro de nós, né? A gente perde tanto tempo olhando para o outro, vendo como é que ele se comporta, o que ele faz, mas é preciso a gente olhar para nós. A gente está tendo uma oportunidade única com essa situação toda que está acontecendo, né? De estarmos dentro da nossa casa, convivendo de verdade com pessoas que a gente já vivia há muito tempo, olhando de verdade para aquelas pessoas, mas a gente precisa parar e olhar para a gente. Por quê? E se perguntar a todo momento, por que está sendo assim? Né? Por que eu estou sentindo assim? Por que eu estou achando que eu posso resolver esse problema? Né? Então, é nisso tudo que a gente precisa colocar a humildade em primeiro lugar. Porque olhar para nós também é uma atitude de humildade. É muito difícil, porque a gente se olha, mas às vezes a gente não aceita que a gente tem certos defeitos, certos equívocos, né? Mas que vão poder ser resolvidos, porque todos nós somos virtuosos. Então, era sobre isso que eu queria refletir, conversar com vocês um pouquinho, e eu acho que, a grosso modo, parece ser uma coisa muito difícil, e não é mesmo muito fácil, mas é uma caminhada, né? E Kardec diz que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz de se melhorar. Eu tenho certeza que todos nós queremos nos melhorar a cada dia. Eu sugiro que vocês pensem um pouquinho sobre essa palavra que fica tão distante, porque a gente fica assim, eu sou humilde, mas eu não sou Jesus. Eu sou humilde, mas eu não sou santinho. Tudo bem, mas eu sou humilde, mas eu sou justo. Eu tenho que lutar pelo que é meu. Não é isso, gente. É a gente pensar realmente de que forma que a gente está usando essa humildade e de que forma que a gente está usando da palavra mais badalada do momento, que é a empatia, né? Que é o amor ao próximo, que é nos colocar no lugar do outro. E pensar, né? Como é que Jesus faz quando nós cometemos um engano? Ou quando nós agimos de forma equivocada? E a gente tentar, pelo menos, fazer parecido. E aí eu vou trazer, para encerrar, mais uma frase de uma mensagem que uma pessoa leu para mim outro dia e que eu fiquei assim encantada com essa frase da mensagem. Me levou a uma reflexão muito grande. A mensagem é do livro Ideal Espírita, no capítulo 78, a mensagem é no curso da vida. E ela tem uma frase que diz assim: pondere cada atitude. Tanto é difícil saber fazer, quanto saber não fazer. Para a gente ficar pensando nisso. Para a gente refletir bastante. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Tanto é difícil saber fazer, quanto saber não fazer. Então, fica para a gente a reflexão, né? Que a gente possa sempre pensar quanto é importante, na maioria das vezes, silenciar, não julgar, não fazer. O tempo é o melhor amigo de todos nós.
Ele nos mostra o certo e o errado. Basta que a gente queira ver. Nós não somos os donos da verdade. Não somos nós que vamos definir as coisas, né? Somos responsáveis pelo que fazemos, pelas nossas escolhas. Mas não temos controle sobre o outro, nem sobre o mundo. Então, era esse papo, essa reflexão que eu queria trazer hoje para a gente, para que a gente possa pensar bastante sobre tudo isso, e eu tenho certeza que isso vai ajudar muito a cada um de nós nesse momento das convivências, das relações, do tempo que a gente passa em casa com os nossos amores. Se a gente olhar um pouquinho mais para dentro e pensar que assim como a gente pode dizer, eu não sabia, eu não sei fazer, a gente pode deixar de fazer. E assim como a gente pensa, não, eu sou justo e eu tenho que resolver, a gente deixa que as coisas se resolvam por si, humildemente, pensando que de um lado e o de outro, as pessoas têm os direitos iguais. Os direitos iguais não são só os direitos da justiça do homem, é principalmente os direitos iguais na justiça de Deus. E que Jesus abençoe e fortaleça cada um de nós neste momento. Agora a gente vai encerrando e eu vou convidar vocês a uma prece de agradecimento, de gratidão. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade da vida, Senhor, da reencarnação. Te agradecemos por tudo que estamos passando, te agradecemos por este momento que estamos vivendo, que com certeza, Senhor, é para o nosso crescimento, é para a nossa sensibilidade, é para o nosso entendimento, Pai. Basta que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Senhor Jesus, ampara e protege a toda a humanidade. Abençoe os nossos lares, Pai. Ampara aqueles que estão nos leitos dos hospitais, que estão nas ruas, sem teto, sem um alimento. E mais uma vez, obrigado, Senhor, pela nossa família, a nossa abençoada família. Fica conosco, Pai, e nos fortalece. Faça com que cada vez mais, Senhor, possamos colocar força e certeza na nossa fé. E que possamos cada vez mais ter a consciência, Pai, de que Tu está com cada um de nós e que nós possamos saber como estar contigo. Fortalece a nossa fé, Senhor. Abençoe e ampare a toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite e muito obrigada pela atenção.